Saúdo as irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Para iniciarmos a nossa lição de hoje, tenhamos um momento de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por esta manhã abençoada. Senhor, nós celebramos o dia da escola dominical e temporariamente estamos afastados dos templos, estando nos lares ou em algum outro local. Assim fica conosco, Senhor, iluminando nossas mentes e corações para o que vamos aprender. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso texto bíblico base para a lição de hoje é Êxodo capítulo 12, versículos 24 a 27. Leiamos. Portanto, guardareis isto por estatuto para vós e vossos filhos, para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem, que quereis dizer com este culto? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Vemos por esse primeiro texto o evento em que o povo de Israel foi ordenado a sacrificar um cordeiro e espargir o seu sangue nas vergas das portas das casas onde morava, porque seria a forma em que ele seria liberto da escravidão e opressão egípcia. E após ter sido liberto e ter chegado à terra prometida, deveria ensinar a sua descendência sobre esse significado, e que não deixou de ser um ensino escolar religioso caseiro, em que as crianças deveriam aprender o seu significado. Isso demonstra a importância do ensino, tanto no Antigo Testamento, como também veremos no Novo Testamento. E isso foi de vital importância no desenvolvimento da igreja primitiva e na igreja institucional em seguida, até nos alcançar no decorrer dos séculos. Hoje é o terceiro domingo de setembro, em que a maioria das igrejas, como a nossa, celebram o dia da escola dominical. Porém, como tudo na vida teve e tem um início, é o que veremos no estudo de hoje. Claro que a atividade que temos pela manhã, aos domingos, pode ter outros nomes em outras igrejas, como Escola Bíblica Dominical, por exemplo. Bom, foi a partir da segunda metade do século XX que várias igrejas que surgiram substituíram a atividade tradicionalmente realizada nas manhãs de domingo por cultos como as igrejas tidas como neopentecostais. Talvez alguém pergunte sobre a diferença da escola dominical realizada nas manhãs de domingo e os estudos bíblicos realizados em algum dia à noite durante a semana. De fato, a maior diferença que se observa em ambas as atividades, que visam proporcionar conhecimento às pessoas que participam, é que a escola dominical tem classes voltadas a diferentes faixas etárias de suas membresias. Porém, os estudos bíblicos geralmente ocorrem para pessoas adultas numa classe única. Outra diferença que se observa é que nos estudos bíblicos, geralmente o material para pesquisa se resume à Bíblia e algum material para reforço, mas na escola dominical, cada faixa etária tem uma revista específica para o aprendizado dos membros que participam. Entretanto, sempre se observam pessoas visitantes, tanto nos estudos bíblicos como na escola dominical. E o nome que se dá a essa atividade, que ocorre aos domingos pela manhã, recebeu esse nome de escola, porque lembra o formato dela com alunos e alunas, professores e professoras, secretários e secretárias. E o termo dominical é porque se trata de uma atividade que acontece aos domingos. De fato, também há escolas dominicais que funcionam à tarde, dependendo da necessidade dos membros da igreja local. Em relação a horários, também varia de igreja denominacional para outra, e mesmo as igrejas locais de uma mesma denominação diferenciam os horários, e assim pode durar de 2 horas a 3 ou 3 horas e meia, e iniciar às 8, às 8 e meia, às 9 ou 9 e meia, e assim por diante. Bem, cremos que a escola dominical é um ótimo veículo que a igreja dispõe para trabalhar com suas membresias a partir de vários temas que são trazidos voltados ao contexto em que se vive. E assim, com o passar do tempo, algumas lições já abordadas
podem ser novamente trabalhadas dependendo dos acontecimentos em decorrência de semelhanças que sempre parecem voltar para a realidade presente da nação e da sociedade de uma forma geral. Porém, alguém pode indagar sobre quem criou a escola dominical e o motivo para isso. Porque parece que quando alguém nasce de berço, por assim dizer, ou se achega como novo membro numa igreja, já recebe uma estrutura e uma atividade que já funciona e acontece há muito tempo. E no desenrolar da história, muitos que já frequentaram as escolas dominicais já descansaram no Senhor, e outras estão dando continuidade ao que foi iniciado e se perpetua. Assim, a prática de se ensinar pessoas adultas e crianças não é novidade, porque já é algo que acontece há milênios. Isso quer dizer que antes do nascimento da escrita, as pessoas desenhavam cenas do cotidiano em cavernas, em montanhas e em rochas. E não havendo ainda escrita, as pessoas anciãs passavam seus conhecimentos adquiridos para pessoas mais jovens, através do que se conhece como tradição oral. Ou seja, as pessoas aprendiam através do diálogo. Exemplo disso é quando as pessoas analfabetas, não sabendo escrever, passam seus conhecimentos como podem através do diálogo e da prática manual. Ora, pense bem, lavrar a terra, cuidar de rebanhos, preparar alimentos, fazer artesanato e etc., há centenas de anos, não era necessário o uso da escrita, apenas do diálogo e da prática constante. Entretanto, graças à invenção da escrita, os conhecimentos adquiridos passaram a ser preservados para uma posteridade perpétua, chegando até nós. E hoje, graças à escrita, podemos ler e repassar tudo que a humanidade criou e aprendeu desde a aurora dos tempos. Em relação ao ensino, até hoje tribos indígenas e outros povos ao redor do mundo, mesmo não tendo uma escrita, passam suas respectivas histórias, práticas e costumes através do diálogo que é feito quando as crianças e os mais jovens são reunidos para receber algum aprendizado das pessoas de mais idade. Vemos assim uma espécie de escola arcaica que trabalha, como se pode dizer, com paus e pedras, porém os conhecimentos adquiridos são passados. Assim, desde os que primeiros povos surgiram, conhecimentos eram passados para a posteridade, conforme era possível dentro de suas respectivas realidades. Foi o que aconteceu tanto em relação ao conhecimento secular, como em relação ao conhecimento religioso. Dessa forma, chegamos aos eventos relatados nas Escrituras Sagradas, como o Antigo Testamento. Vemos nele que os acontecimentos que foram registrados foram sendo repassados de geração em geração, como numa escola em que os alunos aprendiam não só o que Deus fizera, como também recebiam instruções, regras e alertas sobre o que podiam ou não fazer. E antes que os eventos relatados no Antigo Testamento fossem escritos e passassem a ser conhecidos como tradição escrita, porque ainda não havia escrita. Eles foram repassados pela tradição oral que se perpetuou. Nisso, os 10 mandamentos são exemplo do que as pessoas deveriam aprender e ensinar, e dessa forma, o que as pessoas deveriam e o que não deveriam fazer, para não trazer incômodos, sofrimentos e graves consequências às pessoas à sua volta. Vejamos o texto de Provérbios 9 e 10, que tem algo a respeito do ensino do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Vemos a instrução de quem respeita a Deus, aprendeu a ter sabedoria. E assim, quando as pessoas aprendem a respeitar o seu semelhante e o meio ambiente em que vive, é porque aprendeu algo e se tornou uma pessoa sábia. É uma espécie de conhecimento escolar. Outro texto interessante é o de Deuteronômio 6, 5, 7. Vejamos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Vemos pelo texto que não temos uma escola tipo oficial,
mas é um conhecimento escolar para ser ensinado e a ser aprendido. O ensino aqui é que as crianças deveriam ser ensinadas a amarem e respeitarem a Deus e as suas ordenanças, e que elas, estando no coração e na mente, devem ser ensinadas em todo o tempo oportuno, como quando estivessem assentadas, andando, ao deitar-se e ao se levantar. Vemos assim que todo o tempo disponível era oportuno para uma escola caseira e constante. E não paramos por aí. Vejamos 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. É interessante observar que esse relato parece indicar uma espécie de cartilha escolar, em que as Escrituras são inspiradas divinamente e são ótimas para se ensinar, instruir, repreender e corrigir. Com isso, se observa que a escola religiosa tem um grande alcance em relação à escola secular. Observemos agora Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Esse relato nos mostra que os eventos passados deveriam ser ensinados para que as pessoas pudessem aprender novas lições. E realmente, até hoje, as pessoas sempre aprendem algo novo. E assim, temos um conhecimento escolar constante que nos prepara para a prática para toda a vida. O texto de Provérbios 4, 13 e 14 tem algo muito importante que passa despercebido na maioria das vezes. Vejamos. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. De fato, muitas instruções que recebemos nos alertam sobre os cuidados que devemos ter diariamente sobre o que fazer, o que consumir, onde estar e assim por diante. Por isso, observamos que as Escrituras nos trazem um conhecimento escolar diário que ajuda até na preservação da vida humana e também do meio ambiente e da sociedade em que vivemos. Entretanto, jamais poderemos ignorar a maior escola que já existiu e que fincou raízes até hoje em nossas vidas, e trata da escola diária e constante de Jesus em seu ministério, e que uma de suas maiores aulas se refere ao Sermão do Monte, relatado em Mateus, iniciado no capítulo 5, versículo 1 e finalizado no capítulo 7, versículos 28 e 29. Vejamos, Mateus 5:1. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E agora vejamos Mateus 7, 28 e 29. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como escribas. Não podemos ignorar essa escola que foi maravilhosa, e observamos Jesus se assentar no local elevado para ser visto e ouvido. E o resultado dela foi excelente, porque deixou a multidão maravilhada, porque a sua aula não era como as aulas dos escribas que deixavam a desejar. Creio que um grande exemplo de professor preocupado com as pessoas que eram ensinadas é quando Jesus ensinou aos seus discípulos como agirem com autoridade e poder, e que é relatado pelo Evangelho de Mateus 10, de 1 a 7. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A esses 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. E não parou por aí, porque Jesus
ainda tinha preparado mais 70 discípulos e também os enviou para a obra, como relata o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 3. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. O fato é que os conhecimentos adquiridos não devem ser deixados de lado, mas sim colocados em prática, porque a teoria só é ótima se for utilizada concretamente no dia a dia. É isso que as Escrituras relatam, e é o que devemos fazer ao aprender várias coisas nas lições e temas que aprendemos na escola dominical. Isso porque, se não colocarmos as teorias em práticas, nós o fazemos mesmo que a pessoa que ao receber um talento enterrou, porque não confiou em sua capacidade de pôr a teoria em prática. Foi isso o que Jesus ensinou e serve para nós também, desde aquela época. Esse é o papel da escola dominical. Ela é um instrumento que nos proporciona conhecimentos para nos instruir, nos alertar, nos ensinar, tirar nossas dúvidas e colocarmos isso em prática quando for necessário. É o que ocorre quando as pessoas que estudam em faculdades colocam em prática as teorias que aprendem, senão não serão ótimos profissionais. Muita gente não acredita, porém Jesus, como todas as crianças da época, além de terem aprendizagem nos lares, também recebiam ensinamentos nas sinagogas. Assim, Jesus em sua infância participava de uma espécie de escola, como todas as crianças, o que demonstra a grande importância desse instrumento de ensino que não está sendo tão valorizado como devia. Exemplo disso é quando lhe deram um rolo para que fosse lido na sinagoga, como atesta o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 15 a 17. Ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito. Assim, vemos o exemplo do próprio Senhor Jesus, de que ensinos escolares são muito importantes, tanto na escola secular, como na escola religiosa. Também é interessante observar que até mesmo a instituição dos dois sacramentos ordenados por Jesus são tidos como ensinos para a sua igreja. E por que não dizer que os discípulos tiveram um ensino escolar religioso? Vejamos assim o texto sobre a instituição da Santa Ceia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em relação ao batismo, também não deixa de ser parte do ensino escolar religioso de Jesus para seus discípulos e sua igreja. Vejamos agora o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que temos agora sobre o batismo, que para realizá-lo, os discípulos deveriam ensinar sobre o seu significado, e assim entra aí a questão do ensino escolar religioso. Ao chegarmos aqui, podemos observar que o ensino escolar sempre existiu no decorrer dos séculos na existência humana, tanto antes da invenção da escrita, como principalmente a partir dela. E assim chegamos à escola dominical em nossa igreja. De fato, nessa data, o nome de Robert Hicks é sempre trazido à memória na grande maioria das igrejas, e o nome da metodista Hannah é ignorado e esquecido. Há até metodistas que desconhecem que quem deu início à escola dominical foi ela, cerca de 10 anos antes do que o anglicano Robert Hicks. Tudo começou quando John Wesley e outros pregadores metodistas pregaram em High Wycombe, em janeiro de 1765,
e ela se sentiu atraída e passou a participar do movimento conhecido como metodista na época, ajudando as pessoas pobres e doentes. Assim ela começou uma escola aos domingos em 1769 para crianças e teve apoio de John Wesley para isso. O que ela fazia era uma classe antes do culto de domingo de manhã para estudarem a Bíblia. E nas segundas-feiras ela as ensinava a ler e a escrever. Já a escola dominical de Robert Higgs foi iniciada 11 anos depois, em 1780. E dessa forma, ele é considerado o pai da escola dominical. Talvez o fato dele ter sido membro da igreja anglicana, ser homem e ser dono do Gloucester Journal tenha sido mais significativo, já que ela era uma mulher doméstica e cooperadora do movimento metodista, que nem igreja era na época. O que acontecia na época de John Wesley e de Hannibal é que viviam no século XVIII, em pleno desenvolvimento da Revolução Industrial. Período esse marcado por grande miséria, opressão e exploração, porque as pessoas deixavam o campo e iam para as grandes cidades. E muitas delas acabavam na Rua da Amargura, presas aos vícios do alcoolismo, desempregadas e abandonadas nas ruas. E o mais triste nessa história é que muitas crianças precisavam trabalhar para ajudar no sustento de casa e assim ficavam fora da escola. John Wesley percebeu que a escola dominical afastaria as crianças das ruas e dos vícios e aprenderiam a ler, a escrever e ter boas maneiras. E no decorrer dos anos, várias escolas metodistas foram surgindo na Inglaterra e desde muito tempo grande parte das igrejas locais metodistas surgiram a partir de escolas dominicais. Certa vez, John Wesley, sabendo que algumas crianças zombavam de outras porque estas iam para uma escola descalças, ele mesmo foi dar aula descalço e ensinou a atitude da humildade para elas. Já no Brasil, a primeira escola dominical foi criada pelo reverendo Justin Spalding, na cidade do Rio de Janeiro, em 1836, com cerca de 40 pessoas, mas as aulas ocorriam em inglês e alguns brasileiros participavam. Porém, a maioria das igrejas tem o casal Robert Calley e sua esposa Sarah Putnam Calley como os criadores da primeira escola dominical no Brasil, tendo iniciado ela na cidade de Petrópolis em 19 de agosto de 1855, 19 anos depois que a do metodista Justin Spalding. O que observamos hoje é que muitas pessoas questionam se a escola dominical já não é coisa do passado e que deve haver mudanças, como ter cultos pela manhã e não mais a velha escola dominical. Claro que isso se deve a influências que as igrejas tradicionais e também pentecostais têm sentido devido aos cultos que as igrejas neopentecostais têm feito, que dependendo da igreja, fazem 3, 4 até 5 cultos diários aos domingos, fora os que são realizados durante a semana. De fato, tantos cultos assim podem ser benéficos, porém, se as membresias ficam sem uma escola dominical ou estudos bíblicos, elas não têm espaço e liberdade para questionamentos e fazer construções de conhecimento. E o triste nessa história é que tudo tem sido passado, mastigado de cima para o povo. E quem não quiser acatar, sente-se silenciado ou pode se retirar. Observamos também que muitos membros já não participam mais da escola dominical. E tem várias desculpas para isso. Trabalham a semana inteira e precisam descansar domingo de manhã. Outros precisam fazer compras e domingo de manhã é o melhor horário para fazê-lo. Há pessoas que aproveitam o final de semana para passear no domingo de manhã. Há pessoas que, diante da realidade contextual do nosso país, precisam trabalhar e nas folgas aos domingos precisam descansar ou fazer outras coisas. Há também quem diga que as lições estudadas na escola dominical estão defasadas e cansativas. Outros afirmam que a moda hoje é usar dos mais avançados instrumentos de comunicação audiovisual e se manter apenas com revistas impressas e bíblias é coisa do passado. Também há pessoas que afirmam que trabalharam a semana toda e tiram o sábado para estudar, descansar, passear ou fazer compras. E quando chega o domingo, precisam dormir até mais tarde para descansar, porque segunda-feira tem trabalho. Claro que essas e outras desculpas
trazem esvaziamento dos templos aos domingos pela manhã. E a escola dominical está se extinguindo, como já aconteceu em várias igrejas locais, pela manhã, quando não há mais esse veículo de ensino. E hoje, em pleno século XXI, setembro de 2020, em que a humanidade passa por esse momento conturbado da pandemia causada pelo Covid-19, estamos celebrando o Dia da Escola Dominical, como fazemos desde março deste ano, através dos meios sociais existentes como o YouTube, Facebook, Instagram, Meet e assim por diante. E quando pudermos voltar às nossas atividades culticas nos templos, o que será de nossa instituição de ensino chamado Escola Dominical? É algo para pensar. Há quem diga que devemos seguir a onda que tem dado certo e termos apenas cultos nas manhãs de domingo e não mais escola dominical. Porém, isso pode ser prejudicial, já que até mesmo os estudos bíblicos, que eram bem concorridos no século XX, já deram sinais de cansaço no século XXI. E as desculpas são parecidas. Sair do trabalho, chegar em casa, tomar banho e não jantar traz cansaço. E se jantar, só resta a televisão, e se foi o estudo bíblico. Também tem um caso de quem no período da noite vai para a escola ou faculdade, porque trabalha durante o dia, ou quem trabalha à noite. O fato é que o mundo mudou e tem trazido mudanças negativas para a vida da igreja na face da terra. E não podemos ignorar que hoje as pessoas, graças ao acesso à internet, têm acesso a tudo com as pontas dos dedos. E assim se tornou mais cômodo não ir mais às atividades culticas, porque fazê-lo pode ser feito com os teclados à mão. Espero que nesse vídeo sobre a questão da importância da escola dominical, em nossos dias, nós continuemos a investir nesse instrumento de ensino, que tem esclarecido muitas das nossas dúvidas. E ao mesmo tempo, as lições têm nos ajudado a viver nesse mundo tão conturbado e que tanto precisa de Deus e de seus ensinos escolares religiosos. Que Deus esteja conosco e que possamos aprender e partilhar pelo menos um pouco do que temos aprendido em nossas aulas dominicais em Cristo Jesus. Assim, oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela escola dominical. Te agradecemos porque temos aprendido muito. Crianças, juvenis, jovens e adultos têm amadurecido ao receber ensinos constantes. Te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feito a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e que possamos valorizar sempre a escola dominical, porque aprendemos muita coisa boa. E aprender e colocamos em prática em Cristo Jesus. Amém. Um abraço.